Bem, gente, vou fazer aqui um exemplo bem simples, tá? Para explicar a vocês um pouco sobre coordenadas absolutas e coordenadas incrementais. E aproveitando, eu estou deixando com vocês aí um link para o caderno de exercícios da gente, que a gente vai trabalhar nesse módulo de programação CNC de torno. E nele vocês vão encontrar os exercícios iniciais, que são exatamente, acho que é o 1, o 2, o 3 e o 4, é isso mesmo? 1, 2, 3 e 4, que é exatamente para vocês trabalharem essa parte de ponto a ponto, né? Programação ponto a ponto, programação onde você dá a forma à peça, tá bem? Só recapitulando um pouco do que a gente viu na aula anterior, né? Falei para vocês um pouco sobre o sistema que é trabalhado para moldar uma peça, né? Numa máquina CNC, que é o sistema de coordenadas. Aqui está o sistema padrão, né? Que é x e y, as abscissas e as ordenadas. A gente vai trabalhar com z e com y. Z e x, desculpem. Lembrar que a gente está trabalhando dessa mesma maneira, né? Com os quadrantes. E a peça da gente, a peça que a gente vai estar trabalhando, né? Todas as que a gente torneia nesse quadrante aqui. A gente programa o torneamento nesse quadrante aqui, tá? Nossa programação ela é aqui, ó. É como se a peça tivesse nesse quadrante, tá bom? E a gente faz uma programação como se a ferramenta fosse aqui em cima. Ah, professor, mas a máquina que eu trabalho, a ferramenta, ela é na frente do operador, ela é aqui, ó, como se fosse no quarto quadrante. Massa, beleza. Mas a programação vai ser feita assim, como se a peça tivesse nesse quadrante e a ferramenta estivesse trabalhando aqui em cima, exatamente de encontro ao segundo quadrante, tá bem? Toda a nossa programação vai ser feita desse jeito. Então, não se esqueçam disso, tá bem? Isso eu estou falando para o caso de tornearia, no caso de torneamento CNC. Então, bem, vindo para cá, eu fiz um modelinho aqui mesmo, no próprio quadro, que foi 2 diâmetros, tá? Um de 38, outro aqui de 20, um comprimento aqui de 25 e outro comprimento aqui de 18 milímetros. E aqui está o nosso zero peça. Eu estou iniciando o trabalho aqui dessa aula exatamente como se eu fosse programar qualquer peça, tá? É assim que eu faço. Então, eu olho o desenho, já sei o que aqui é. É uma peça que tem 2 diâmetros, 2 comprimentos, beleza? E a partir desse momento eu vou começar a programar. Então, a programação, ela é feita pelo programador, né, logicamente, mas ela é feita do jeito que o programador quer. Se o programador quiser começar por aqui, ele vai começar por aqui, beleza. Pode ser que dê certo? Pode ser que dê errado, muito. Mas é o programador que escolhe, né? Como ele vai começar a usinagem. Como ele vai começar o processo de usinagem. Mas, antes de tudo, antes dele pensar na usinagem, ele tem que pensar onde é que vai estar esse zero peça, tá? Então, vou colocar essa simbologia como zero peça, mas a simbologia padrão é aquela que vocês viram, que em diagonal ela é preta, outra diagonal ela é branca. Então vou dar um clique nesse ícone aqui, dar um Ctrl V, e vou levar ele, esse objeto, lá para o zero peça, que eu vou definir aqui na face. Tá? Então estou definindo como se eu fosse trabalhar com o zero peça na face aqui da peça. Tá bem? Segundo ponto, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir por onde a ferramenta vai passar. Então quais são os pontos que vão dar forma à peça. Então vou colocar aqui os pontos, vai ser aqui esse primeiro ponto, vou chamar, eu geralmente faço isso, tá? Nomeio com letras maiúsculas, os pontos que são da peça, deixa eu dar logo aqui um bocado de Ctrl V, vai vir aqui também, ó. Vou colocar aqui, vocês vão ver como é que vai ficar, depois a ferramenta vai ter que vir para cá, para poder fazer esse diâmetro, depois vai ter que subir, para poder fazer essa parede desse diâmetro, né? A, B, C, D, depois ela vai ter que vir para aqui, ponto E, tá bom? Eu vou parar por aqui. Não quer dizer que seja só isso, tá bom? A gente está só nos primeiros momentos, então a intenção minha não é nem essa. A minha intenção é mostrar para vocês programação absoluta e incremental. Então, beleza. Então, definir o zero peça, definir os pontos que eu vou estar passando com a ferramenta, né? Vai ser aqui na origem, depois vai vir para cá. Deixa eu pegar aqui o laser, pronto. Vai vir aqui na origem, depois vai vir para esse ponto, depois para esse ponto, para esse ponto, para esse ponto. Lembrar que a ferramenta, deixa eu colocar ela aqui, preto. A ferramenta ela vai estar em qualquer local aí da máquina, tá? A gente não está pensando nisso ainda por enquanto, mas ela vai estar em qualquer local da máquina. A gente vai ter que trazer ela de algum lugar para, né, começar a usinagem.
Vamos, para esse momento, como eu já falei para vocês, pensar que ela já vai vir direto para o ponto de início, tá bom? Mas não vai ser isso na prática, não. Então ela vai vir, tá aqui em linha tracejada, vamos supor aqui diretamente para cá, tá bem? Para esse ponto aqui, o ponto A. Beleza, como é que eu vou programar isso aqui? Primeiro, minha definição aqui inicial vai ser com coordenadas absolutas, tá? Esse exemplo aqui vai ser coordenadas absolutas, vou diminuir aqui e aumentar aqui. Coordenadas absolutas, ela usa o código G90. Eu vou colocar aqui, como se fosse aqui meu programa, tá aqui já o G90. Eu vou pular aqui, botar aqui 3 pontinhos, porque teria mais coisas. Vou colocar aqui mais 3 pontinhos, porque teria mais coisas também aqui, e eu estou pulando. Opa, aqui também vou colocar mais 3 pontinhos, que teriam mais coisas, mas eu estou ocultando de vocês por enquanto. Pronto, e o restante agora é programação. Então vejam só, a gente vai programar o ponto a ponto, tá? Eu vou só colocar as posições X e Z para cada ponto dessa peça. Lembrar que estamos trabalhando com torneamento. É bom fazer isso, tá? Eu faço muito isso aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Ah, ficou ruim aqui de laranja. Peraí. Vou colocar em vermelho mesmo. Eu desenho, principalmente vocês que estão aprendendo, coloca aqui, ó, os eixos, ó, porque você vai estar tendo um norte durante a sua programação, tá? Aqui é o eixo X, né? Subindo é o X positivo. E aqui é o eixo Z, que é negativo. Tá bom? Então, opa, desculpa, aqui é positivo. O professor também erra. Ou melhor, não se engana. Então aqui é Z positivo. Então quando você bate o olho, você já consegue visualizar, né, a situação que a peça está muito melhor, né, se você faz esse processo aqui. Lembrar que naturalmente você vai deixar de fazer isso, tá? Naturalmente você deixa de colocar letra, você deixa de desenhar o eixo, você deixa talvez até de desenhar a ferramenta, quem gosta de desenhar a ferramenta, porque você vai já estar habituado a programar, tá bom? Eu não faço a programação em indústrias desse jeito, né? Eu geralmente pego o desenho e já vou programando. Mas vocês que vão estar aprendendo, aconselho muito, muito mesmo, fortemente, que vocês façam isso. Até essa ideia, né, da posição dos eixos, posição de ferramenta, isso aí internalizar na sua cabeça de um modo que você vai bater um olho no desenho, já vai visualizar tudo e começar a programar, tá bem? Então, continuando aqui, vamos lá. Coordenadas absolutas, quer dizer que toda a minha programação de posicionamento da ferramenta vai partir da origem, tá? Essa origem é o x0 e o z0, que é o nosso zero peça. Aqui eu tenho, no primeiro ponto, vou colocar assim, o ponto A, nosso ponto A, ele está aqui na coordenada em x de 0 e em z de 0. Eu costumo colocar dessa forma também, né? A ordem x depois z, eu costumo fazer isso. É interessante porque fica uma ordem mais lógica, né, para vocês. Principalmente quando vai trabalhando aí com um eixo ou 3 eixos, né? X, Y e Z. Pronto. Isso aqui é a coordenada do ponto A. Coordenada do ponto B. Em X é de quanto? O diâmetro aqui no ponto B é de 20 milímetros. E em Z, para a ferramenta vir para o ponto B, ela não vai se movimentar mais nada. Ela vai simplesmente se movimentar mais nada, não. Perdão, ela não vai nem para a esquerda nem para a direita. Então, a referência em Z para o ponto B, ela é exatamente zero. Porque o ponto B ele está alinhado com o centro, né, em relação a esse sentido aqui de eixo, que é o eixo Z. Então aqui eu tenho B, vai ser X de 20, né, para o diâmetro, e Z de 0. Tá bem? Vou até fazer melhor aqui para não parecer um menos. A gente vai começar a usar menos. Vou colocar aqui entre parênteses. Porque, na verdade, isso aqui que eu estou colocando nem participa, no final das contas, do nosso programa, né? Letra A, letra B, isso aqui são auxílios para quem está programando. Mas no programa não vai vir essas letrinhas aqui não, tá? O A, o B, isso aqui é só ponto imaginário. Prosseguindo, ponto C, eu vou ter x de 20 e Z agora vai ser, ó, o ponto C está no diâmetro de 20, né? Beleza? Então, em relação à origem, ele está no diâmetro de 20. Então, x é 20. E o Z vai ser negativo. O Z, ele é esse comprimento aqui, ó, gente, de 18 milímetros. Tá? Para a ferramenta vir para cá.
ela tem que se deslocar 18 milímetros, só que ela vai se deslocar em relação à origem. Então ela se desloca para cá, ó, sentido negativo, né? Ela vem para cá. E aí eu vou ter que escrever negativo. Então não tem distinção aqui de outra forma melhor do que essa não. Foi para a esquerda, é negativo. Então Z menos 18. E assim eu vou seguindo. Ponto D. X agora vai ser o diâmetro de um ponto D, que é 38. E Z vai permanecer em menos 18. Por que eu digo permanecer? Porque ela vai subir reto, né? Só vai subir no deslocamento do eixo X. E é 18 porque o ponto D está distante em Z, exatamente essa distância aqui, ó. 18 milímetros. Tá? O ponto é X vai ser 38 e Z de menos 25? Não. O Z tem que ser o total da peça. O ponto é em relação à origem. Então vai ser os 25 mais os 18, que vai dar 43, né? Z menos 43. Tá bem? Então eu terminaria aqui essa usinagem dessa forma, né? Lógico, isso aí não tem nada de aplicação na real, teria mais coisa, né? Pra gente fazer. Mas em relação à programação ponto a ponto, é desse jeito que vocês vão programar, tá? Dessa mesma lógica que eu estou usando. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. E uma coisa interessante é, deixa eu ver se consigo marcar aqui em vermelho, que, deixa eu ver se consigo marcar, não marca não. Vou riscar aqui então. O que eu estiver riscando aqui a gente pode tirar, tá? Eu vou explicar a vocês por quê. Isso aqui eu poderia tirar, isso aqui eu poderia tirar, isso aqui eu poderia tirar do meu programa. Esse aqui também, eu até escrevi errado, tá? Escrevi 39, é 38. 38, digitei errado. 38. Por que eu poderia tirar esses elementos aqui? Porque perceba que a ferramenta está se deslocando nesse ponto B, né? Tô em A, vou para B, beleza. Até poderia tirar mais um aqui. Eu poderia tirar o Z também, tá? Ah, não, poderia não, porque eu estou indo para esse ponto. Tá certo aqui. Então, ó, aqui eu tenho um deslocamento de A para B apenas no eixo X. Então, não preciso fazer a aplicação da escrita do eixo Z. Poderia tirar. Da mesma forma aqui. Eu estou fazendo deslocamento apenas em Z. Poderia tirar a aplicação do eixo X. Estou fazendo deslocamento apenas em X. Poderia tirar o eixo Z. Estou fazendo deslocamento apenas em Z. Poderia tirar o eixo X. São poderes que o programador tem. Como é que eu programo? Eu não tiro. Eu sempre escrevo X e Z. Se tiver X, Y e Z, talvez eu não tire o Z, porque o Z geralmente é o do comprimento, ele se mantém praticamente toda a usinagem, então realmente eu não repito. Mas os outros eixos, mesmo se repetindo os valores, né, porque perceba que tudo que eu cortei foi repetição, porque não teve movimento, 20 para 20, 38 para 38, 18 para 18, 0 para 0, eu cortei porque não teve movimento, né? De uma linha para outra, de um bloco para o outro, não teve movimento. Então eu simplesmente risquei, porque eu poderia apagar, tá? Que o programa executaria do mesmo jeito. Mas eu costumo escrever, e eu aconselho vocês também escreverem, porque isso causa uma legibilidade do seu código melhor, né? No futuro vocês vão entender melhor isso, quando vocês estiverem revisitando o código de vocês, para fazer uma revisão, uma alteração, quando está dessa forma fica melhor, tá bem? Então isso aí foi coordenadas absolutas. Coordenadas incrementais, como é que ficaria isso daqui? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou apagar isso daqui, ó. Apagar não, vou colocar assim. Sistema de coordenadas. E aqui eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Aqui eu tenho, deixa eu até escrever aqui, vou escrever aqui, fica melhor, né? Aqui, ó. Absoluto. Aqui em coordenadas absolutas. E aqui em coordenada incremental. Para vocês verem a diferença, tá? Dos dois tipos de código. Se eu fosse fazer incremental, como é que seria? O zero peça muda, né? A questão de ser absoluto e incremental é só a questão dos movimentos. Então, incremental, eu teria a posição que a ferramenta vai parar. A partir daquele ponto, é como se eu zerasse X e Z. E eu vou fazer um novo movimento. Vejam só. Estou aqui, né? Vindo para o ponto A. Mesma coordenada, x0, z0.
Estou no ponto A, vou para o ponto B. Então, quanto falta? Se você fizer essa pergunta a você mesmo, você vai matar a questão do incremental. Lembrar que incremental é 91, é G91. Então, você vai matar a questão do incremental se você fizer essa pergunta a você mesmo. Quanto falta para eu chegar até tal lugar, até tal ponto, né? Então, quanto falta para o quanto eu preciso deslocar, né, para chegar no ponto B? Em X, eu preciso deslocar 20 milímetros. Então, tá certo. Em Z, eu preciso deslocar 0. Então, tá certo também. Essa linha não mudou. Vai começar a mudar agora. Estou no ponto B. Deixa eu botar um laser. Estou no ponto B. Preciso me deslocar para o ponto C. Quanto eu preciso me deslocar de B para C? Em X, eu vou ter... em X, eu vou ter 0. Que vai mudar para 0. Já em Z, vai permanecer o valor de menos 18. Então, em X é 0, porque eu não tenho nenhum movimento na transversal, né? De B para C, só na longitudinal. Então, aqui X vai ser 0, Z menos 18. Massa. E agora, de C para D. Quanto eu preciso me deslocar? Eu preciso me deslocar em X a diferença. Só isso aqui, só esse pedaço. Que é de quanto? 20 para 38. 18. Então, pronto. O código aqui vai mudar bastante. Aqui vai ser 18. E em Z, eu preciso me deslocar de C para D em Z? Não. Então, no ponto D, para chegar nele, a coordenada em Z vai ser de 0. Do ponto D para o ponto E, quanto eu preciso me deslocar? Em X vai ser 0, né? Porque eu só estou deslocando na longitudinal. Então, X aqui vai ser 0. E em Z vai ser menos 25. Menos o valor que está ali já na cota, né? Menos 25. Então percebam que o código muda bastante, né? A partir desse ponto B em diante, aí, o código mudou, né? Totalmente. Mas se eu colocasse na máquina dessa forma, com G90 dá certo, ou com G91, vai fazer a mesma peça. Tá bem? Então fica por aqui esse exemplo para vocês e peço que vocês treinem com os exercícios, né? 1, 2 e até o 3 e o 4 também, faz uma programação em absoluto, faz uma programação incremental. E se quiserem também podem mandar para mim, não tem nenhum problema que eu faça essa correção para vocês. Tá bem? Então fiquem com Deus aí, até a próxima aula, que na próxima aula a gente vai começar a entrar na estrutura do programa e começar a mexer também com ciclos de usinagem.